Graça e paz, irmãos e irmãs, que essa paz e essa graça do Senhor estejam sobre a sua vida, sua casa, neste domingo, neste dia do Senhor, neste momento em que nos reunimos para o estudo da palavra do Senhor. Mesmo ainda distantes fisicamente, mas pertos pelo calor do Espírito Santo para o estudo desta palavra santa, palavra que nos alcançou, palavra encarnada na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. E nós queremos estudar a palavra de Deus nesta hora no Evangelho de Marcos. E eu quero pedir a você que acompanhe a leitura do texto bíblico. No capítulo de número 6, nós vamos ler do versículo de número 1 até o de número 6. Sexto capítulo do Evangelho de Marcos, do 1º ao 6º versículos. Vamos fazer essa leitura para a nossa reflexão, para que juntos possamos aprender desta palavra bendita que vem do Senhor Jesus. Acompanhe a leitura da palavra de Deus. Jesus voltou com os seus discípulos para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o estavam escutando ficaram admirados e perguntaram: de onde é que este homem consegue tudo isso? De onde vem a sabedoria dele? Como é que faz esses milagres? Por acaso ele não é o carpinteiro, filho de Maria? Não é irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não moram aqui? Por isso ficaram desiludidos com ele. Mas Jesus disse: um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. Ele não pôde fazer milagres em Nazaré, a não ser curar alguns doentes, pondo as mãos sobre eles. E ficou admirado com a falta de fé que havia ali. Que o Espírito Santo de Deus, aquele que nos ilumina, aquele que traz para nós a orientação na interpretação da sua palavra, que esse Espírito venha sobre nós nesta hora e nos oriente para que com os corações abertos, com as mentes abertas, possamos receber o ensino da palavra de Deus, que vem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, quero começar essa nossa reflexão olhando para esse texto bíblico, pensando um pouquinho em algo que pode acontecer com todos nós e talvez já tenha acontecido com você, que são coisas da nossa vida no nosso dia a dia. Você já encontrou alguém e depois de conversar, depois de ter um tempo com essa pessoa, e depois de se despedir dessa pessoa, você olhar para o outro e dizer: olha, eu conheço essa pessoa de algum lugar, mas não lembro de onde e muito menos o nome dela. Eu sei quem é, mas não consigo me lembrar de onde essa pessoa veio, aonde eu a conheci, enfim, algo que parece que apaga da nossa memória, algo que desaparece por um tempo dos nossos pensamentos e nós não conseguimos identificar aquela pessoa. Conhecemos, mas não reconhecemos. Conhecemos porque a nossa memória diz que é uma pessoa conhecida, mas não reconhecemos quem é. Não reconhecemos a sua origem, o local de onde a nossa amizade começou, enfim, e o que é pior, muitas vezes, não nos lembramos do próprio nome daquela pessoa. Eu creio que todos nós, uma vez ou outra, já passamos por uma situação como essa, uma situação semelhante a essa. Às vezes somos traídos pela nossa memória
e nem sempre conseguimos na hora identificar. Depois que um tempo passa, nós começamos a refletir e lembramos, olha, de tal lugar, é tal pessoa, foi em tal situação que nós nos conhecemos, e isso traz para nós um alívio, traz uma paz muito grande naquela lembrança gostosa que temos da pessoa com a qual conversamos. Quando nós voltamos para o texto bíblico, vale a pena olhar um pouquinho para as origens de Jesus. Jesus, como nós sabemos, e o próprio texto bíblico fala isso também, vamos falar agora e vamos falar mais na frente sobre isso, ele fora criado na cidade de Nazaré. Ali ele cresceu na companhia dos seus familiares, conviveu com as pessoas, frequentou a sinagoga, local onde ele foi orientado, onde ele foi instruído, onde ele recebeu as orientações de toda a lei, de toda a cultura judaica. Enfim, Jesus era conhecido pelas pessoas daquele local. E depois ele sai e começa, depois já de adulto, ele começa o seu ministério. E depois de ele iniciar o seu ministério, depois de um tempo proclamando a palavra de Deus, ele toma uma decisão de retornar à sua terra natal. Ele quer recordar, ele quer voltar às suas origens. E aí nós lemos nesse texto que a recepção, num determinado momento, não foi das melhores. Ele chega, ele começa a realizar tudo aquilo que de bom ele já estava realizando em outros lugares. Ele vai à sinagoga, ele fala na sinagoga, ele não deixa de frequentar a sinagoga, mas de repente a rejeição é assustadora. Causa, humanamente falando, uma enorme frustração. As pessoas começaram a reconhecer quem ele era, no sentido de pessoa, no sentido de alguém que era do dia a dia deles, mas não conseguiram entender a grandeza do ministério dele que estava acontecendo. E ser reconhecido, lembrado de quem era, no caso aqui, mas não reconhecido pelos seus atos de salvação. Ele fora reconhecido como o menino de Nazaré, como filho de Maria, como filho de José, como carpinteiro. Foi reconhecido como irmãos de vários da sua família, seus irmãos e suas irmãs, mas não foi reconhecido como aquele que veio trazer a salvação. E quando nós vamos olhando, expondo esse texto bíblico e outros também, nós vamos percebendo que Jesus ele sofre a partir da sua própria família. No Evangelho de João, no capítulo de número 7, versículo de número 5, o evangelista diz que nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Vejam que coisa triste. A família de Jesus, os irmãos de Jesus, ficaram escandalizados quando viram Jesus fazendo todos os milagres, os atos, e o texto bíblico diz de uma maneira muito clara, lá no capítulo de número 7, versículo 5, como citei, de que nem os seus próprios irmãos acreditavam nele. Nessa mesma linha de pensamento, o próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 3, um pouco antes desse texto que nós lemos, versículo 21, registra que os seus, ou seja, as pessoas que estavam próximas dele, saíram para prendê-lo, porque o consideraram louco. Ou seja, Jesus não era bem aceito pela própria terra, pelos seus próprios amigos e parentes. E é por isso que o evangelista João, lá no capítulo 1, versículo 11, diz que ele veio para os seus e os seus não o receberam. João, na sua
sabedoria, resume tudo aquilo que estava acontecendo com Jesus. Ele veio para o seu povo, veio para a sua terra, veio para os seus familiares, e essas pessoas não o reconheceram. Talvez ele tenha chegado na sua terra cheio de esperança, aquele desejo de rever amigos, de matar saudades da infância, saudades da juventude, dos parentes, visitar as sinagogas, encontrar as pessoas que o ensinaram. Talvez isso passasse no coração de Jesus pelo seu lado humano, pelo seu desejo de voltar à sua terra natal. Todos nós passamos por isso quando retornamos depois de muito tempo às nossas origens. E esta é uma emoção gostosa, porque voltamos com expectativas. Nem sempre encontramos as mesmas coisas nos mesmos lugares, as mesmas pessoas, mas vivemos essa expectativa gostosa de poder matar saudade, de poder rever pessoas que sempre foram muito caras, muito importantes na nossa vida e na nossa formação. É por isso que Jesus, quando chega na sinagoga, ele diz: hoje cumpriu-se a Escritura. Ou seja, hoje está acontecendo aquilo que os profetas já haviam falado. Eu estou aqui para caminhar com vocês, para ajudar vocês. Mas de repente ele sente na própria pele a rejeição da sua cidade, a rejeição dos seus amigos, a rejeição da sua própria família em determinados momentos também. Os estudiosos dizem que Jesus esteve pelo menos umas 3 vezes na sua cidade, mas desta vez, desta forma, foi um retorno triste, foi um retorno frustrante, foi um retorno onde a amargura do coração com certeza tomou conta diante daquilo que ele via, de dizer: olha, as pessoas não aceitam os de sua própria casa. O resumo disso tudo está na expressão bíblica: não o reconheceram. Não reconheceram Jesus, não como carpinteiro, mas não o reconheceram como Filho de Deus, como Messias enviado. Conheceram e reconheceram Jesus como alguém que tinha ali o seu parentesco, as suas origens, mas não como aquele que era enviado por Deus, aquele que nasceu em Belém, aquele que cresceu entre eles, aquele que sofreu com eles também para trazer ao mundo a salvação. Mas por quê? Eu penso que pelo menos 2 grandes coisas, ou 2 tipos grandes que nós encontramos aqui, de situações levaram ao povo ter essa atitude. E eu coloco isso na forma de pecado. Uma das questões enfrentadas por Jesus aqui foi o pecado de não ter, ou melhor, o pecado de ter um rosto muito conhecido. Jesus tinha um rosto muito conhecido. Jesus era conhecido demais. Que razão teriam as pessoas, ou que razão teria essas pessoas em acreditar em alguém do dia a dia, acreditar em amigos da infância, alguém que cresceu, que caminhou conosco, que brincou conosco? Que palavra ou contribuição teria para dar à pequena Nazaré, esse que daqui saiu? O Messias nunca iria surgir de uma carpintaria e muito menos de uma manjedoura. Esse era o pensamento das pessoas. Sonhavam com alguém que viesse com poder e glória, alguém que pudesse destruir todos os poderes do Império Romano, mas não um carpinteiro. Por isso, Jesus não é reconhecido na sua própria terra pelo seu poder, pela sua glória, pela sua capacidade, pelo seu ministério. Eu tenho comigo que aqui está um dos grandes problemas espirituais da humanidade. A humanidade sempre espera o milagre das grandes pessoas ou dos grandes nomes, das pessoas que estão muitas vezes nas mídias, nas imagens, nas falas, nos discursos bonitos, nunca nos gestos, nas atitudes, naquele cuidado muitas vezes silencioso
anônimo que chega até nós. Às vezes, irmãos e irmãs, o milagre está ao nosso lado e nem sempre percebemos a sua presença e até mesmo, por que não dizer, a sua visita entre nós. Esse milagre pode estar na pessoa com a qual nós convivemos no dia a dia, na fala do filho ou da filha, na atitude da pessoa que no dia a dia anda conosco, que nos ajuda, que nos socorre, que nos ampara, no companheiro de trabalho, no amigo de infância, no empregado ou no patrão. E muitas vezes precisamos reconhecer que não reconhecemos que o milagre está ali. O ser humano sempre espera um Messias que venha de fora. Às vezes, esse Messias está dentro da nossa própria casa ou na nossa convivência diária. O ser humano sempre imagina alguém que venha, como eu disse, com poder e glória. E Deus está muitas vezes nos visitando das maneiras mais simples que nós nem mesmo imaginamos. Mas precisamos ter a sensibilidade do Espírito para perceber a visita de Deus que vem realizar milagres nas nossas vidas, no seu tempo, do seu jeito, no momento apropriado do Senhor Jesus. Enfim, esse pecado de ter um rosto muito reconhecido ou muito conhecido, vamos assim dizer, foi uma das dificuldades enfrentadas por Jesus. Por ser conhecido demais, não foi valorizado. Por ser conhecido demais, não teve o reconhecimento na sua própria terra. Mas há uma segunda questão também, que eu coloco aqui como o pecado de ter uma origem insignificante. A origem de Jesus. Jesus de Nazaré, quem seria essa pessoa? Em uma outra expressão bíblica, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Um homem, filho de carpinteiro e nada mais. Olha a profissão, uma profissão desprezível. Não era uma profissão daquelas que estavam nos palácios, representadas pelas grandes autoridades da época. De Nazaré pode vir alguma coisa boa? Aqui também está uma questão a refletir à luz do texto bíblico na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa espiritualidade, na nossa convivência com Deus e com as pessoas. Aqui está uma outra grande marca da nossa sociedade, desse tempo tão difícil que vivemos. Nós vivemos uma sociedade onde se compra pela marca, não pela essência. Nos alimentamos pela marca e não pela qualidade, muitas vezes, do alimento. Nos vestimos pela marca e não pela qualidade do produto que desejamos comprar. Poderíamos dizer, por exemplo, da Vila Sabrina, pode vir alguma coisa boa? Assim como perguntaram de Nazaré para Jesus, pode-se perguntar para nós também. Da nossa comunidade, do nosso bairro, da nossa rua, pode vir alguma coisa boa? Pode sim, biblicamente pode. E é nesse sentido que a palavra de Deus nos incentiva a continuar com alegria servindo ao Senhor. Pode sim, e muita coisa boa pode vir. Podem existir famílias fortalecidas no dia a dia da nossa igreja. Podem existir homens e mulheres, jovens e crianças comprometidos com o reino de Deus, com a proclamação da sua palavra. Pode existir uma igreja que cresce, levando o evangelho de Cristo a todos os cantos da terra, independentemente do seu tamanho, das suas condições. Ela é a igreja do Senhor e é Ele quem faz a obra, é Ele quem utiliza as pessoas, é Ele quem faz com que as pessoas sirvam ao Senhor da igreja com gratidão, com alegria, é Ele que capacita para isso. Sua própria terra não quis reconhecer Jesus.
Infelizmente, ele não foi aceito da maneira que talvez o seu coração desejasse, de tudo aquilo que ele queria fazer pelo seu povo. Enfim, Nazaré rejeitou a salvação, Nazaré rejeitou a paz, Nazaré rejeitou o amor, a vida, a alegria, todos vindo da parte de Jesus Cristo, aquele que é o Salvador. Mais ainda, rejeitou a possibilidade de mudança, porque avaliou o lugar, avaliou as coisas e não a pessoa. Avaliou apenas a aparência. E a Bíblia é muito clara que Deus não olha para a aparência, Deus não olha para o local, para as origens, mas sim para o coração, para o interior das pessoas, promovendo a mudança concreta e completa nas nossas vidas. Esse é o nosso Deus, o Deus que tem na sua essência o olhar cirúrgico sobre as nossas vidas. Esse Deus que faz um raio-x de todos nós e nos olha por dentro e por fora, que nos capacita para o trabalho do Senhor. Jesus foi rejeitado na sua própria terra. Seus familiares e amigos conheciam Jesus como carpinteiro, mas não o reconheciam como Salvador. Ele retornou às origens por amor à sua cidade, por amor aos seus familiares, por amor aos seus amigos. Quantas vezes, no nosso tempo, Cristo também não tem sido reconhecido na vida humana, não tem deixado muitas vezes, o ser humano não tem deixado de receber a bênção de Deus, porque não reconhece Cristo como Senhor e como Salvador. Conhece o Deus, muitas vezes, do Natal simplesmente, conhece o nome de Jesus, mas não reconhece o seu poder e a sua capacidade de mudar a história da sua vida, das nossas vidas. Conhece a história de Cristo, mas não reconhece a sua autoridade como Senhor que vem para governar a vida humana. Como eu disse, conhece muitas vezes até a história do Natal, como acabamos de comemorar, mas não reconhece o seu poder que passou pela cruz, que venceu a morte e deixou o túmulo vazio. Conhece a história do Calvário, mas não reconhece que nesse túmulo vazio ele trouxe esperança para a humanidade. Enfim, conhece a história dos milagres, muitas vezes até corre atrás dos milagres, em muitos lugares, das mais diversas formas, mas não experimentou nunca o milagre da salvação, o milagre de transformação na sua própria vida. Por isso o meu convite, olhando para esse texto, a você, meu irmão, minha irmã, a você que nos acompanha através dos nossos canais, reconheça o Filho de Deus em sua vida e experimente uma nova forma de viver, para que este ano seja um ano marcado pela graça de Deus no seu coração e na sua vida, para que haja paz, para que haja esperança, para que possa viver para a glória e honra do Senhor Jesus também. Não apenas o conhecendo como uma pessoa, como um grande nome da história, mas o reconhecendo como seu Senhor, como seu Salvador. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus dê paz ao seu coração, que haja segurança na sua vida, dia após dia, em nome do Senhor Jesus. Quero orar com você nesta hora e, colocando as nossas vidas diante de Deus, vamos pedir que Deus traga para nós sempre a certeza de um Deus que está conosco em todos os momentos, porque o reconhecemos como Senhor e como Salvador. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua preciosa graça, pelo teu amor infinito que veio nos visitar. O Deus que não apenas nos visitou, mas veio habitar entre nós. Graças, ó Deus, porque tu moras em nossos corações. Agradecemos-te, ó Deus, pela vida da tua igreja reunida nesta hora, por irmãos e irmãs de perto e de longe,
que ao estudarem a Tua palavra, Senhor, desejam reconhecer cada vez mais o Senhor em suas vidas. Não apenas aquele conhecimento superficial, aquele conhecimento, ó Deus, que muitas vezes não é completo, não é a obra completa do Espírito Santo, mas o reconhecimento transformador, de mudança, de novas expectativas, de uma esperança renovada no coração do teu povo. Por isso, ó Deus, abençoe o teu povo, trazendo muita paz, muita graça, trazendo segurança e esperança a cada coração. Abençoe, Senhor, as nossas famílias, abençoe, ó Deus, os enfermos da tua igreja, as vidas que sofrem, irmãos e irmãs enlutados. Enfim, Senhor, nós colocamos as necessidades do teu povo em tuas mãos e deixamos a tua igreja, Senhor, para que possamos ser uma igreja atuante, marcante, uma igreja que faça a diferença onde estamos, uma igreja que proclama as verdades daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fica conosco, Senhor, traga paz ao nosso coração. Nós oramos no precioso e maravilhoso nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a proteção do Espírito Santo permaneçam sobre a igreja reunida, sobre o povo de Deus que reconhece Cristo na face da terra como Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão e irmã. Que a sua semana seja uma semana de paz e de graça, no nome do Senhor Jesus. Um abraço em Cristo e até a próxima semana.